Aí, agora sim. Boa noite aos ouvintes da rádio, boa noite Felipe, boa noite a você que está aí do outro lado, ouvindo pela rádio. É uma alegria muito grande cumprimentá-los nesta noite. Eu cumprimento aí o Felipe que está nos dando assistência lá através da rádio. Estamos indo para o ar. Eu sou muito grato aí o povo da rádio por nos dar essa oportunidade de ir para o ar. Já estamos indo para o ar já há um bom tempo e isso é de grande valia para mim, porque isso me dá muita alegria, isso me dá muito ânimo para continuar com esta live. Mas hoje nós vamos para o ar levando aí uma live, crise maior do que a crise gerada pela Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial afetou o mundo inteiro, porque lá para os anos 50, eu nasci no fim da guerra, eu nasci em 45. E lá em 50, 52, 53, 54, 50, 55, eu já prestava atenção nas coisas que estavam acontecendo. Então o que acontecia? Naquela época já tinha racionamento de alimento, racionamento de sal, racionamento de uma série de coisas. Uns quase 10 anos depois do fim da guerra, ainda tinha as consequências da guerra, ainda os efeitos da guerra ainda continuavam no mundo. No Brasil não houve combate, somente foi nos países, não foi em todos os países, foram em poucos países, mas afetou o mundo inteiro. Da mesma maneira que essa crise criada pela pandemia afetou o mundo inteiro. Na saúde, a crise política não é uma crise mundial, mas uma crise que está atingindo países. Nós vemos a crise política que o Brasil está vivendo, a crise política que os Estados Unidos está vivendo. Nós vemos a crise política aí que está acontecendo no mundo. Aí nós paramos, mas é só na crise da saúde e da política? Não, nós continuamos falando de crise. Aí vem a crise da consequência, a crise da quebradeira. Quebrou muita gente e muita gente está vivendo essa crise de uma maneira desastrosa. Pessoas que tinham seus bens perderam as suas empresas, perderam aquilo que era o ganha-pão e o ganha-pão de mais pessoas que trabalhavam com elas. Estão em crise. A crise está afetando. Nós vimos agora esse porque a crise vem, derruba e depois as consequências são graves. Nós vemos aí as crises parece que estão no ar. Aí nós vemos a crise da sociedade. A sociedade que está em crise e cada um defendendo o seu lado. Nós vemos se falar em crise em diversos países. Crise de gasolina lá no Reino Unido, lá no outro lado do mundo. Nós vemos falar de crise na Venezuela, na Argentina. Nós vemos falar de crise aí em vários países do mundo, onde as coisas estão cada dia mais terríveis. Nós vemos falar em crise na religião. A religião está em crise porque está se perdendo a fé, está se perdendo a esperança.
passava por altos e baixos. Na mesma hora que a gente estava aí numa boa, vamos dizer assim, tendo um retorno muito bom dos trabalhos, daqui a pouco vinha a crise e a gente acabava não conseguindo o ganho para sustentar a família. Eu teve época em que veio crises, eu nem me recordo os anos, mas foram mais de uma crise durante algum tempo, que eu me lembro, e nessas crises eu fiquei endividado com alimentação, porque a minha dívida maior era com o supermercado. Fiquei durante 2 anos trabalhando e lutando para mim conseguir saldar uma dívida no supermercado. Então, isso, pandemia sem ter nada, uma crise criada, uma crise gerada pelos grandes, pelas pessoas que comandam o mundo. E eles vêm fazendo crise. Além das crises criadas pelas guerras, criada aí pelo próprio clima, aí nós vemos a crise atrás de crise. E agora nós estamos vivendo um momento de crise. A crise aí dos insumos já está aí anunciando que vai faltar insumos agrícolas. Nós vemos aí falando da crise de energia elétrica, apagão. Agora, se fosse só no Brasil, eu diria, olha, tá, o tempo choveu pouco durante esse inverno e as reservas estão baixas. Mas isso acontece todos os anos. Mas não, eles estão anunciando que o Brasil está em crise energética, está sujeito a apagão. Em outros países também. Na China se fala em crise energética. E aí? Parece que estão todos vendados. Parece que a crise aí da pandemia, aí, o vírus, parece que afetou a cabeça das pessoas. Em vez de eles estarem com a venda aí, com a venda no nariz aí, com a máscara no nariz, eles acabaram colocando a máscara nos olhos. E não estão vendo. Não vê o que está acontecendo. Não acredita no que está acontecendo. Agora, quando a gente para ver as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, então você diz, olha, as coisas estão feias mesmo. Vocês vejam na política a crise que se criou aí, de esquerda e de direita, de bolsonarista e petista. Só falta sair na mão esse povo. Então há uma crise na cabeça das pessoas que um lado acha que o outro é bom. Aí o turma do PT acha que o PT é bom. Aí tem a turma do Bolsonaro, acha que o Bolsonaro é bom. Mas não para, esse povo não para analisar que nós somos todos irmãos, vivemos no mesmo país. Para que essa brigaiada? Para que esse ódio? É uma crise de ódio na cabeça das pessoas. Você fala com os caras que são aí da esquerda, fala alguma coisa do Bolsonaro, o cara só falta sair sair na mão com a gente. A mesma coisa até a política no Brasil. E aí? As coisas que vão acontecer vai amenizar a vida das pessoas que estão aí na pior? Já tem muita gente passando fome. A crise da fome, ela está no mundo. Então,
há uma preocupação aí com a humanidade. Aí os órgãos humanitários estão preocupados com as coisas que poderão acontecer, com o crescimento de pessoas que precisam de assistência aí humanitária. Então nós estamos chegando aí, cada dia que passa, nós estamos entrando num beco sem saída. Caminhamos lentamente para um momento que não dá para a gente calcular. Não dá para a gente calcular o que vai acontecer através de tanta crise no mundo. Então, cada um acha que o calo dele é que dói. Mas, na situação que nós estamos vivendo, o calo de todo mundo está pegando. Há uma faixa da humanidade aí que está pagando um preço muito através daqueles que têm pouco, têm uma pequena empresa, têm alguma coisa, tudo isso foi tirado. E à medida que foi tirado desses pequenos, o resultado dessa quebradeira foi para os grandes. Então, os homens do dinheiro, aqueles que têm muito dinheiro, eles arrecadaram com essa crise criada, arrecadaram muito mesmo. A quantidade de grana que esses caras arrecadaram é imaginável. Então, aí você calcule por que acontece crise. Por que as crises vêm? Por que se cria a crise? E a crise é interessante porque do dia para a noite ela aparece. As crises que nós vivemos aí foram assim. Às vezes durou 1 ano, 2 anos de crise e de repente ela desaparece como num passe de mágica. Só que esta crise que nós estamos vivendo, essa está sendo desastrosa, muito maior do que todas as crises que eu vi. As crises aí de crise de dinheiro, crise aí da parte do comercial. Então, a crise da doença criou a crise monetária e aí por aí vai. Só que poucos arrecadaram muito e muitos perderam tudo que tinha. E agora? O que você vai me falar? Isso não é crise? A crise pode chegar. Hoje está se vivendo no Brasil uma fase muito boa aí do agronegócio. Graças ao agronegócio ainda o Brasil está aí de pé. Mas já está se mostrando aí que vai faltar insumo, crise. E a gente para falar disso, a gente vai ficando agoniado mesmo, da gente começar a pensar, começar a falar, aí o assunto vai puxando, um vai puxando o outro e a gente acaba se agoniando porque o mundo agoniza na crise. Então, o mundo criou a crise, o mundo está vivendo a crise e o mundo vai sofrer com a crise. Então só resta uma saída para nós. Só temos uma saída. E essa é um lado onde não há crise. Nunca existiu crise e nunca vai existir crise. É no plano celestial.
no plano de salvação. Nós vemos aí que papai mandou o seu filho para que ele viesse trazer a solução para o mundo, para que o mundo não passasse mais por crise, não passasse mais por matança. Ele traz uma proposta de vida em abundância, de vida eterna, de vida nesse planeta, uma vida tranquila, porque a natureza tem o que ofertar para nós, tem o que nos dar para nós, e tudo isso nos foi dado por papai. Mas nem a natureza escapou da crise. A quantidade de chuva que chove na selva amazônica precisa muito tempo de seca, muitos anos de seca para secar todo aquele mato e aí ficar no ponto de queimar tudo. Como o povo lá fora pensa que a Amazônia já está sendo queimada totalmente. Se chegar ao ponto da Amazônia estar sendo destruída pelo fogo, aí com essa crise aí climática, já não sobraria mais nenhum ser vivo em cima desse planeta. Muita seca, de muito tempo sem chuva, de muito sol escaldante para transformar a selva amazônia numa selva seca, para que ponha fogo e se queime. Então, se cria a crise da Amazônia, se cria a crise da climática, se cria a crise em cima de crise. Acredita em todas as crises. E aí, a crise vai para dentro da casa das pessoas. A crise do ser humano no mundo. E o homem vem criando crise atrás de crise para tentar fazer uma coisa que é aquilo que mais eles querem fazer. Eles querem tomar o lugar do Criador. Eles querem tomar o lugar do Criador e dizer: agora nós comandamos o mundo e o mundo está nas nossas mãos. O Criador não existe, o Criador não está aqui. Aqui estamos nós, e nós é que comandamos. Comandamos o mundo de uma maneira humana. Nós estamos aí criando uma crise para que no final dessa crise as coisas aconteçam conforme é da nossa ideia. Tomar o lugar do Criador nessa terra. E dizer: aqui somos nós, os criadores, nós que criamos as coisas, nós que criamos tudo. Agora eles criaram crise atrás de crise e vão criar uma crise muito maior, onde aí vai ser a transformação do mundo. Nós estamos. A transformação do mundo livre, do mundo comandado pelo Criador, do mundo que todos nós dependíamos do Criador, mundo. Agora, fazer aquilo que o mestre falou negativo, porque o mestre falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim não há crise. Venham a mim e eu os aliviarei. Venham a mim e eu darei vida. E a vida que eu dou é vida eterna. O mestre falou. E falou com muita clareza. A minha igreja, que sou eu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
A minha igreja é conduzida por papai. Se o mundo entendesse isso que eu falei, o mundo não estaria na situação que está. Porque o mundo não acreditou no Mestre, não acreditou nas palavras do Mestre, não acredita nas palavras do Mestre, não acredita nos ensinamentos do Mestre para viver o ensinamento humano, para viver aquilo que é humano. Porque Ele deu água, Ele deu relva, Ele deu ar e Ele nos deu vida. Nos deu vida e vida em abundância. Papai nos criou para viver em cima da terra, para dominar sobre a terra, mas dominar sobre os animais, sobre a relva, sobre as coisas do mundo para viver. Mas o homem, na sua sede de poder, na sua ganância, começou a explorar as riquezas deixadas por papai em benefício próprio. É todo mundo preocupado em arrecadar em benefício próprio. Não importa se isso precise criar crise, não se importa se isso precise matar, mas desde que crie uma crise e a crise seja vantajosa para poucos, e esses poucos são os próprios criadores das coisas do mundo, para eles está tudo de boa. Então o Mestre vem e fala, olha, ocupe com a vida em mim, com a vida eterna. O resto deixa que aconteça. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, e aquele que perder vai ganhar. Então a dinâmica do Mestre, no céu não tem crise, na vida celestial não tem crise. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que pensar na nossa liberdade. Somos livres para viver a vida, para ter vida, para usufruir da vida, porque a vida vem de papai, é de papai, e nós voltamos para papai. A vida não é nossa, a vida é dele. Mas o mundo se apossou da vida e faz com a vida aquilo que eles bem entendem. Então, meu irmão, minha irmã, a vida em papai é vida eterna, no Mestre é vida eterna. Mas há uma necessidade de que a gente entenda que somente o Mestre, somente Ele pode nos salvar. Somente a igreja do Mestre pode nos dar vida eterna, porque a igreja do Mestre é a igreja eterna. O mundo não conseguiu ver essa igreja, não conseguiu viver essa igreja. E não vive até os dias de hoje. Há uma necessidade de se encontrar com o Mestre, se encontrar com o Papai e se encontrar consigo mesmo. Cada um de nós tem que se encontrar consigo mesmo. Vocês vejam as coisas que estão acontecendo. Há uma necessidade de que a gente tenha consciência da igreja do Mestre, viver a igreja do Mestre, pertencer à igreja do Mestre e ser salvo. Porque o mundo está indo na contramão. E o mundo vai se perder. Porque não encontrou
a igreja do Mestre, não vive a igreja do Mestre, não entendeu o ensinamento da igreja do Mestre, não entendeu os ensinamentos do Mestre, porque nós já vamos entender os ensinamentos do Mestre quando nós buscar na palavra o ensinamento que nos foi dado, o ensinamento que Ele nos deixou. Papai vai ensinar, papai vai proteger, papai vai estar com vocês, papai vai estar conduzindo a minha igreja. E aí ele fala uma porção de parábola. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou o bom pastor, vocês são as ovelhas. Eu sou a pedra angular, vocês são a edificação. Eu sou a porta, salva por mim. Eu sou a vida eterna. Então isso, o povo não está preocupado com vida eterna. O povo que eu falo é o povo que... E aí não tem mais crise, porque os ensinamentos do Mestre, ele fala que os que se salvarem, os que estiverem junto com ele, lá não vai mais ter mais crise, porque lá não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver morte, não vai haver perseguição, porque vai se viver o amor em plenitude. E é isso, foi a proposta que ele trouxe, para que o povo vivesse o amor em plenitude. Mas o que nós vemos é uma crise de amor. Uma crise de amor no mundo, porque o mundo se odeia, o mundo não há amor em nenhum segmento da sociedade. Nós pegamos na política, não se entende. Nós pegamos na sociedade, não se entende. Nós pegamos aí nas denominações religiosas, também não se entende. Não há uma unidade, não há amor, porque o único que une é amor. Quando nós encontramos o amor, nós encontramos o Cristo. E quando encontramos o Cristo, nós vivemos em unidade com Ele. E toda a promessa deixada pelo Cristo é essa. Se duas ou mais pessoas se reunirem em amor, em meu nome, para pedir a papai, seja o que for, ele vos dará. Então, o Mestre é o intercessor, o Mestre é aquele que nos coloca em contato com o papai. Quando pedimos ao Mestre, quando pedimos a Ele que Ele interceda por nós, aí as coisas acontecem. Porque o Mestre é a nossa única chance de salvação. Em nenhum outro encontrarei salvação. E quando nós pensamos na igreja do Mestre, nós pensamos em salvação. A minha igreja, o Mestre falou com muita clareza, a minha igreja. Então a igreja do Mestre está aí. Basta que a gente comece a caminhar com o Mestre, comece a viver os ensinamentos do Mestre, comece a ter contato com o Mestre. Então, isso é bastante difícil das pessoas entenderem, das pessoas acreditarem, porque o povo acredita nos ensinamentos do mundo, acredita nas coisas do mundo, acredita nas denominações do mundo e vive o mundo. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, o mundo vai salvar através do mundo? Não é o que o Mestre ensinou. Não é o que o Mestre nos deixou. Que Ele nos deu o caminho da salvação. E o caminho da salvação é Ele. Então, se nós caminhamos com o Mestre, estamos no caminho da vida eterna, estamos no caminho da salvação. Somos a sua igreja quando vivemos
os seus ensinamentos, sem adulterar a palavra, sem falsificar a palavra, sem falar meias palavras. Porque quando se adultera, quando se falsifica, quando se faz essas coisas, segundo os ensinamentos de Paulo, esses que fazem isso, adulteram a palavra, falsificam a palavra, faz uma série de modificação em interesse próprio, para benefício próprio, para usar a palavra como para ser, para subir na vida, para ser uma pessoa de nome, para uma série de coisas que não tem nada a ver com a sua igreja. Paulo e Pedro falam para que nós tenha cuidado. Tome cuidado com essas pessoas. E Paulo fala, olha, vocês se converteram ao Cristo. Tomem cuidado com esses falsos pregadores, porque eles são servos do diabo. Então, aquele que adultera, aquele que falsifica, aquele que está interessado em usufruir da palavra, tirar proveito da palavra, ganhar dinheiro com a palavra, enriquecer com a palavra, segundo o que Paulo nos deixa e está na Bíblia, é que são servos do diabo. Eu pergunto para você, você já ouviu alguém falando nesses termos? Eu gostaria que, se você ouviu em algum lugar alguém falando dessa maneira que eu estou falando aqui, viesse falar comigo, para que eu me unisse a essa pessoa, se unisse a ele, para a gente aumentar a nossa força, para nós nos unir ao Mestre, para nós ser igreja do Mestre, ser igreja do Mestre juntos. Oh, yalahalamachalabadai, canta labadai, oh, yalabadai, shiroloriala. Andala halaba halaba shalamacanta labadai, oh, yalabadai. Grande tu és, poderoso tu és, papai. Grande tu és, poderoso tu és, ó Mestre. E eu oro a ti, papai, pedindo ao Mestre, eu preciso da tua intercessão, ó Mestre. Eu preciso do teu apoio. Eu preciso de ti, ó Mestre, para caminhar. Por isso eu peço, intercede por mim a papai, para que a minha oração chegue até papai. E eu digo, papai, sou precisado de ti, da força, do poder, da autoridade, da sabedoria e do teu ensinamento. Ensina-me, papai, cada dia mais, para entender o celestial, viver o celestial e ter entendimento do que está acontecendo no mundo. Papai, me ajuda. Papai, me dá força. Papai, me dá poder. Papai, me dá autoridade. Dá-me sabedoria. E eu preciso do seu ensinamento todos os dias. Me alimenta, papai, com o teu ensinamento. Me protege, papai, com a tua proteção. Oi, alabalachalaba, canta labadá. E eu oro a ti, papai, dizendo: Abivundi bashmai, nekada shimo, teitei markuta. Nerkuei de Viana Raikana de bashmai afibaha, adelan mak maishum, canaan neuman. Washbokana walbei waktahe. Aikana da felanço e raibem. Vila tailan mishuma, la paisan mimbisha, metou de markuta. Waila, washibukta, lalana, armei. E eu peço a ti, papai, as bênçãos e as graças, pela intercessão do Mestre. Me abençoa, papai. Abençoa os meus filhos, minhas filhas, meus netos, meus bisnetos. Me abençoa, papai, e abençoa toda a minha família.
Abençoa toda a tua igreja, todos os teus filhos e filhas. Somos necessitados, papai, das bênçãos e das graças celestiais. Me ajuda, papai, me abençoa, papai. E que as bênçãos alcance todos os ouvintes da rádio. A bênção alcance aqueles que vão ver essa live. As bênçãos alcance aí a família Aliança. E que seja grande as bênçãos para todos. Oi, alabala, xalabadá, canta labadá. Oi, alabadá, xirolobia. Estaremos juntos novamente.